Boa tarde. Em nome da Nova School of Business and Economics, gostaria de dar as boas-vindas a todos que se encontram a participar na primeira conferência do ciclo de conferências para o relançamento da economia portuguesa. A conferência será constituída por 3 momentos. Conversa entre os nossos ilustres convidados, que desde já agradecemos terem aceito o convite para estarem presentes e que muito nos honra. Um slot de 15 minutos para perguntas do público, que deverão ser colocadas no espaço de Q&A, escrevendo o vosso nome, instituição e a quem querem dirigir a pergunta. Serão feitas no máximo 3 perguntas aos membros do painel. Um slot de 15 minutos para perguntas de jornalistas, que deverão também identificar-se com o nome e o órgão de comunicação social respectivo, referindo a quem querem dirigir a pergunta. Agradecemos desde já as perguntas de todos, mas tendo limitação de tempo, não teremos tempo de colocar todas as perguntas que iremos receber e, por isso, elas serão selecionadas de acordo com a ordem de recepção. As perguntas deverão ser referentes apenas e exclusivamente ao tema da conferência e deverão ser colocadas no Q&A. Os jornalistas cujas perguntas sejam submetidas aos membros do painel terão a possibilidade de as colocar de viva voz. O microfone será aberto. Os primeiros casos do novo coronavírus foram anunciados no fim do ano, na China, e bastaria 2 meses para Portugal anunciar os primeiros infectados. A 2 de março, a Ministra da Saúde anuncia os 2 primeiros casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus e o Governo anuncia que os funcionários públicos vão ser colocados em teletrabalho ou isolamento profilático sem perda de salário. A 18 de março, o Presidente da República decreta o estado de emergência inicialmente por 15 dias, apenas terminando no passado dia 4 de maio. O Primeiro-Ministro afirma que o país não para e que o Governo tudo fará para manter a produção e distribuição de bens essenciais. Em 63 dias dá-se a redução da atividade das empresas, redução expressiva na procura, encerramento de alguns setores económicos. Foram tomadas decisões e desenvolvidos programas de apoio às empresas, micro, pequenas, médias e grandes, a fim de que o valor que ao longo dos anos os empresários e os trabalhadores foram criando não desaparecesse em 2 meses, tentando que a capacidade produtiva se mantivesse intacta, protegendo os postos de trabalho. Mas Portugal é o país com mais projetos inovadores de combate ao Covid-19, diz a OCDE. E, do ponto de vista de controle da pandemia, Portugal é reconhecido como um dos países que melhor conseguiu limitar os danos causados. E agora, como relançar a economia? Quais as estratégias que devem ser seguidas pelas empresas portuguesas? Quais as oportunidades que se podem abrir para Portugal? A nova SPE pode e quer ter um papel ativo no debate e prossecução de soluções para relançar a economia do nosso país. A conferência E Agora, Empresas, Estratégias para o Relançamento, será a primeira de um ciclo de conferências organizado pela nova SPE nas próximas semanas, que se centrará na formulação de diferenciados contributos para o debate público das questões que as empresas e os portugueses gostariam de ver respondidas nas áreas da economia, turismo, saúde, comércio e distribuição, educação e transformação digital. As conferências terão como moderador Daniel Traça, Dean da Nova School of Business and Economics, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigado, Luís. Bem-vindos a todos. Eu espero que isto esteja neste momento a fazer o broadcast como deve ser e que me estejam a ver, se não pelo menos que me estejam a ouvir. Eu queria agradecer a apresentação do Luís e queria sobretudo agradecer a presença de todos. Estamos neste momento 300 pessoas online a participar e sobretudo a presença das pessoas que estão comigo e que decidiram vir aqui partilhar convosco. O objetivo destas conferências é simples. Estamos num período difícil, o Luís retratou, mas queremos sobretudo aqui ajudar as empresas. As empresas vão ter enormes decisões a tomar, num contexto de incerteza cada vez mais difícil, e estas decisões precisam de ser partilhadas e estas decisões precisam de ser pensadas. E é este o objetivo fundamental destas conferências, é ajudar as empresas a tomar essas decisões. A forma que encontramos foi trazer aqui a comunidade da Nova. A Nova é uma universidade, é uma escola de business, mas é também os seus parceiros, os seus alunos, os seus antigos alunos, e é em conjunto que nós encontramos soluções, e neste caso é em conjunto que nós queremos trazer novas ideias para que as empresas consigam sobreviver a esta dificuldade. E é nesse sentido que eu gostava de vos apresentar as pessoas que convidámos para este primeiro painel, um painel ilustre, e começar aqui pela Cristina Campos, que é CEO da Novartis, em Portugal, e é Head do Alumni Club do Lisbon MBA, um programa do MBA da nova SBE, em parceria com a Católica. O João Talon é partner da Magnum Capital, é antigo aluno da nova SBE e é membro do Conselho de Administração da Fundação Alfredo Sousa, que é a entidade que junta os parceiros da escola. O Manuel Caldeira Cabral, que é professor de Economia na Universidade do Minho
e que é antigo aluno da nova ESB, aliás, antigo aluno já de algum tempo e que ainda foi aluno na altura em que eu comecei a dar aulas. O Miguel Ferreira também está aqui connosco. O Miguel é professor de finanças na escola. E, finalmente, o Vasco Mel, que é presidente do Grupo José de Mel, CEO da Brisa e membro do Conselho de Curadores da Fundação Alfredo Sousa. É este grupo que inclui professores, que inclui alunos e antigos alunos, que inclui apoiantes e todos eles extraordinários empresários e professores da nossa praça. É este grupo que eu peço que ajudem um bocadinho as empresas a pensar como sobreviver, aliás, como progredir neste ambiente difícil que se põe aí. E eu, se calhar, começaria as perguntas diretamente, até porque foi para ouvir estas pessoas que vocês se ligaram, não foi para me ouvir a mim. E eu gostava de começar, se calhar, pelo Vasco Mel, com a primeira pergunta, e é uma pergunta que tem a ver com os grandes grupos portugueses. Nesta incerteza que vivemos, os grandes grupos portugueses, que Portugal demorou a conseguir formar, há riscos para estes grupos? Quais são as maiores fragilidades? Será que estes grandes grupos portugueses vão conseguir dar a volta e sair desta crise, se calhar, mais fortes do que entraram? Ou temos preocupações a ter olhando para a frente? Vasco. Muito obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Estamos, de facto, a passar por uma crise que provavelmente de nenhum de nós alguma vez assistiu uma paragem da economia à dimensão, à escala global e da forma como está a acontecer. Mas eu penso que, em teoria, os grupos económicos de maior dimensão conseguem resistir melhor às pressões de mercado. No entanto, isto tem que ser provado na prática, essa capacidade de resistência, e tem que ser provado, na minha opinião, em 5 grandes áreas. A primeira, o foco no cliente e na inovação. Parece-me que é um aspecto verdadeiramente essencial. Numa situação como aquela que estamos a viver, um controle muito rigoroso dos custos. E, portanto, esse também é um aspecto que me parece importante ser endereçado mesmo nos primeiros momentos. Depois, penso que continuar a apostar em parcerias sólidas e criadoras de valor para todas as partes, uma gestão ativa e por dentro dos investimentos e das operações e finalmente, o quinto ponto, parece também essencial, que é, no fundo, honrando os compromissos e continuando a criar emprego, contribuindo para o dinamismo da economia. No caso do grupo José de Mel, nós temos um legado histórico com mais de 100 anos. A origem do grupo é o meu bisavô Alfredo da Silva e, portanto, a adversidade para nós não é um fenómeno novo. Tem sido uma constante. Passámos por alterações de regime, por guerras mundiais, crises económicas, nacionalizações, e o grupo tem sempre demonstrado a capacidade de o superar. O Daniel perguntou as fragilidades, e penso que esse também é um tema importante a dar resposta. E eu penso que uma fragilidade importante que temos no nosso país é, no fundo, a forma suspeita como alguns setores veem os grandes grupos. E portanto, eu penso que isso, no fundo, impede que se desenvolvam outros grupos, que é aquilo que nós, na realidade, temos necessidade. Nós, se alguma coisa temos falta, é falta de grandes grupos, que, no fundo, são um motor essencial para as sociedades e as economias, porque, no fundo, são polos dinamizadores de inovação, produtividade, criação de riqueza e de emprego. Quanto aos conselhos a dar, eu não sou muito bom a dar conselhos, mas diria que aqui talvez o mais importante nesta
fase é claramente protegermos as nossas pessoas. No fundo, as nossas pessoas são o ativo mais importante de todas as organizações e conseguirmos assegurar ao mesmo tempo o normal funcionamento das nossas atividades e operações. Porque, no fundo, é com as pessoas, é com as nossas equipas que nós vamos conseguir ultrapassar mais este obstáculo. Muito obrigado, Vasco. Eu se calhar passava aqui para o João, porque o Vasco, na sua introdução, os dois primeiros pontos que referiu foram interessantes. Por um lado disse era preciso mais inovação, inovação essa que tem custos, que corre riscos, que aumenta os riscos, mas ao mesmo tempo era preciso controlar os custos. E eu acho que muitas das empresas neste momento, João, estão neste momento presas nesta reflexão que é se isto é o momento de correr riscos, se é preciso correr estes riscos para sobreviver, se é preciso gastar para sobreviver, ou se isto é o momento para estarmos numa lógica mais conservadora, conter custos, evitar-se grandes riscos e, portanto, tentarmos proteger mais. E eu acho que este é o desafio que muitos dos empresários hoje correm. Qual é a tua visão sobre a forma como estes desafios têm que ser encarados? Então, obrigado, boa tarde a todos e obrigado pela iniciativa. Liga bem com aquilo como eu ia começar. Eu, em janeiro, estava na Singularity, em Silicon Valley, e o tema era a mudança exponencial que o mundo ia ter nos próximos 10 anos, por causa do computador quântico, por causa da 5G, por causa da AI, por causa da nova internet, etc. E saí de lá completamente com a cabeça completamente virada ao contrário, a pensar não posso perder esta oportunidade e vou começar a visitar empresas que tenham já implementado parte destas novidades. Quando cheguei, passado 1 ou 2 semanas, acontece isto. Como disse o Luís Cabral, e eu vou repetir, é como se fôssemos todos numa autoestrada, com uma autoestrada daquela do Vasco, com o fluxo bastante fluido do movimento, e de repente há um semáforo que está no meio da autoestrada e que se põe vermelho. E para, todo o tráfego tem que parar de repente. Bom, há pessoas que, perante esta situação e perante a gravidade desta situação, dizem há uma grande oportunidade para darmos um salto, para fazermos leapfrogging, para aproveitarmos e saltarmos diretamente para novas tecnologias. Eu tenho um grande respeito por essas pessoas, mas digo que, no meu caso, foi um susto enorme, é um susto enorme. Não faço a mínima ideia do que é que vai acontecer. Acho que ninguém faz a mínima ideia do que é que vai acontecer. Não sei se ouviram no sábado à noite, em direto, a Assembleia Geral da Berkshire Hathaway, com o Warren Buffett, em que ele diz exatamente isso, não faz a mínima ideia do que é que vai acontecer e que, portanto, há que gerir no dia a dia e gerir com muita segurança, fazer um diagnóstico bastante detalhado e atualizado, permanente, de como é que está a situação, isto a nível das empresas e, obviamente, também a nível pessoal, e terem atenção àquilo que estamos a viver agora, que é o binómio saúde e economia. É óbvio que, e eu estou de acordo com aquilo que foi feito, que a primeira prioridade era a saúde, tínhamos que atacar de uma forma decisiva e decidida o tema da saúde, até porque, e o Vasco sabe isso melhor que eu, o nosso Sistema Nacional de Saúde não estava preparado, eventualmente nenhum estaria, mas o nosso era dos mais débeis para uma coisa, o impacto desta ordem de grandeza, mas por outro lado também, a nível da economia, somos dos mais débeis, pelo menos dentro da União Europeia, e portanto a capacidade de resistência da economia tem os seus limites, e o facto é que o país parou a economia parou em grande escala, não parou na totalidade, mas parou em grande escala, e a partir de certa altura corremos o risco de romper com o tecido social, porque houve um conjunto muito grande, há um conjunto muito grande de pessoas que estão em setores muito desfavorecidos por não terem uma rede de apoio, uma rede de segurança, desde os independentes, àqueles que viviam da economia paralela, às profissões liberais, aos artistas, etc. E não podemos deixar que o tecido social português, foi sempre uma das grandes forças, a coesão desse tecido social, rompa e a economia
sofra, digamos, impactos que sejam irrecuperáveis. Portanto, a minha opinião neste momento é não vamos pensar em mudanças, não há que pensar em mudanças, nós não temos nenhuma base neste momento analítica que nos permita dizer como e quando devemos fazer mudanças. Devemos sim centrar nos aspectos críticos das empresas, aqui estou-me a dirigir sobretudo às PMEs. O primeiro aspecto que eu acho que é fundamental é a liderança. As empresas têm que sentir que está a acompanhar a situação e que está permanentemente em cima da situação e que é totalmente transparente na partilha com todos os colaboradores da empresa dos riscos e das oportunidades que está a haver neste momento para a própria empresa. Eu acho que o tema da confiança dos colaboradores na liderança aqui é fundamental. O outro tema tem a ver com a rapidez face ao consenso. É das situações em que eu considero que é de privilegiar a rapidez de decisão face ao consenso que muitas vezes leva à demora na tomada de decisão. Isso pode ser compensado com a transparência, com a explicação clara porque é que foi tomada a decisão naquele momento e com consequências. Devemos planear o futuro passo a passo, a muito curto prazo, e o planeamento, como não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, o planeamento deve ser feito, na minha opinião, com base em cenários. Devemos tentar construir 3, 4 cenários mais pessimistas, menos pessimistas, e tentar planear algumas medidas à cabeça preventivamente para cada um desses cenários e, em função da evolução da realidade, ir avançando com as decisões correspondentes e adequadas a cada cenário. Chama a atenção para um tema que acho que é fundamental para as empresas, que é cash is king, portanto a liquidez nas empresas grandes ou pequenas é fundamental. Nunca se sabe, embora neste momento tenha havido uma reação muito rápida dos bancos centrais e das entidades monetárias em fornecer liquidez aos mercados, a verdade é que todo o pacote de apoio às empresas, que foi bem desenhado e bem pensado pelo lado da economia, foi mal executado, não por culpa da economia, mas por culpa da máquina burocrática que o país tem, e portanto, quer a nível central e do Estado, quer a nível dos bancos. Os bancos até agora não entregaram o dinheiro às empresas das linhas Covid. Há muito poucas empresas, o inquérito do Banco de Portugal, que foi publicado na quinta-feira, diz que só 2% das empresas é que tiveram acesso a linhas do Covid e, portanto, estamos a passar já passamos os 2 meses, o layoff chegou atrasado, havia razões para chegar atrasado, mais valia terem sido claramente explicadas à cabeça. As linhas dos bancos não estão a chegar, há muita burocracia, os bancos desculpam-se com as garantias mútuas, depois há o tema dos contratos, do risco, etc. E o meu medo é que, quando chegarmos ao fim desta primeira fase, já muitas empresas não tenham possibilidades de progredir. Não sei se viram também nesse relatório do Banco de Portugal, 14% das empresas de restauração já fecharam definitivamente, e não haja, portanto, parte do tecido empresarial esteja de facto abalado e o desemprego possa chegar no segundo trimestre perto ou acima dos 900 mil pessoas. Bom, eu fico por aqui, eu acho que a seguir temos que falar um bocadinho sobre o que é que será a segunda fase e termino dizendo que, mais uma vez, nós não vamos mudar, não digo só nós, digo também a Europa, não vamos mudar por nossa iniciativa, vamos mudar porque somos obrigados a mudar. Isto que estamos a fazer aqui hoje, que é uma conferência digital, estamos a fazê-la porque fomos obrigados a fazê-la desta forma, senão se calhar só daqui a 3 ou 4 anos é que estaríamos a fazer assim. A nível europeu, muitas medidas foram tomadas porque foram obrigados, espero que continuem a sentir-se obrigados a tomá-las, e portanto eu acho que de facto vai haver mudanças porque as circunstâncias nos obrigam a fazer essas mudanças e não por nossa vontade própria. Bom, e fico por aqui para não estar a alongar demasiado. Muito obrigado, João, e levantaste aqui uma série de questões que são importantes. Sobretudo foi importante este teu conselho de algum conservadorismo e de uma lógica de cenarizar o futuro
antes de fazerem grandes saltos, mas também falaste aqui de questões que eu gostava de trazer, se calhar a Cristina para falar connosco e depois a questão financeira, mas falaste aqui da questão da liderança e falaste aqui da questão dos colaboradores e dos colaboradores que estão em casa e de como é que nós, no fundo, conseguimos manter a motivação e o engagement de todas estas pessoas para continuar a colaborar connosco e continuar comprometidas com aquilo que é o objetivo da empresa. Se calhar, Cristina, convidava-te a ti a partilhares um bocadinho a tua experiência e as tuas ideias sobre como é que se consegue manter toda esta gente, algumas deles estão em casa a trabalhar e muitos deles estão em casa a trabalhar com pouco tempo porque têm os filhos ao lado, a ocuparem-nos o tempo. Como é que se mantém todas estas pessoas motivadas e alinhadas naquilo que é o objetivo da empresa, seja ele qual for definido pelo seu líder? Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje, é um gosto e de facto identifico-me muito com aquilo que já ouvi, quer do Vasco, quer do João. É engraçado porque também faço eu uma retrospectiva de como começou este ano e como estamos agora e de facto ninguém diria que estaríamos onde estamos. E também concordo que as pessoas devem estar acima de todas as nossas decisões. Confesso que em relação aos cenários, sinto que hoje vivemos aqui uma certa pandemia, que não é só uma pandemia do vírus, acho que vivemos uma pandemia de cenários também e acima de tudo um exercício que eu tenho tentado fazer é trazer aqui alguma calma para não dispararmos também em muitos sentidos e tentarmos ter aqui algum foco. Isso também tem sido uma grande preocupação minha, até porque nós estamos a trabalhar de casa há 9 semanas, toda a empresa, portanto temos cerca de 400 pessoas a trabalhar de casa, desde a primeira semana em que surgiu o primeiro caso diagnosticado em Portugal, fomos muito rápidos a atuar e efetivamente penso que temos a equipa de uma forma geral bastante motivada, mas acho que é importante enfrentarmos esta situação não como um sprint, portanto isto não é um período curto, mas sim como uma maratona e com a agravante de que nós não tivemos tempo para nos prepararmos para esta maratona, portanto somos uma série de atletas não preparados a correr uma maratona e não sabemos muito bem quando é que chegamos ao quilómetro final e portanto acho que é fundamental trabalharmos aqui a questão da tranquilidade, manter uma visão, e é isso que eu tenho tentado fazer com a minha equipa e com toda a empresa, mantermos uma visão de longo prazo, uma honestidade e uma clareza sobre o nosso propósito e acho que aqui mais do que nunca temos uma oportunidade e as empresas têm uma oportunidade de reforçar aquilo que é o nosso propósito e aquilo que é a nossa missão e de demonstrar aos colaboradores como eles podem contribuir para esta missão e acho que esse é o principal objetivo, é tentar que as pessoas se sintam incluídas nesta fase e não excluídas num trabalho que é de facto muito incerto, muito vulnerável. Acima de tudo acho que é uma fase importante para pormos à prova os nossos deep skills, as nossas competências relacionais, tentarmos trabalhar a empatia, não é fácil trabalhar a empatia e trabalhar a proximidade e mantermos abertos e com uma escuta ativa quando temos todos os colaboradores a trabalhar remotamente, mas acho que é um exercício que vale a pena colocar aqui bastante energia. É importante também, na minha perspectiva, mantermos aqui algum espírito otimista e realista ao mesmo tempo, até por uma questão de credibilidade, mas darmos aqui uma noção de que, de facto, depois desta situação toda, no final da maratona, vamos estar todos mais resilientes e mais preparados para um futuro que se calhar vem mais depressa do que aquilo que queríamos que viesse. E depois darmos muito o exemplo enquanto líderes. Procuro eu dar muito o exemplo. Eu estou de facto a trabalhar em casa e tenho 3 filhos comigo. Confesso que a qualquer momento não sei se me vão entrar por esta divisão adentro aos gritos ou a pedir ajuda e portanto eu, como muitas pessoas que estão em casa com filhos, mas não querendo também assumir que todos temos a mesma realidade em casa, acho que temos de ter autenticidade, temos que tentar ser inclusivos, tentar perceber que cada pessoa é uma pessoa, se é verdade que uns têm filhos, outros não têm, se é verdade que uns têm família, outros estão sozinhos, se é verdade que uns gostam de trabalhar em casa, outros não gostam, e portanto cuidar das pessoas de uma forma individual e institucional ao mesmo tempo é absolutamente fulcral. E por fim, gostava de falar de 2 aspectos. Um tem a ver com os paradoxos que vivemos, não é? Temos todos
escolhas a fazer muito difíceis, o foco no curto prazo ou o foco no longo prazo, o foco na sobrevivência ou na transformação, como o João falava, o foco na família ou o foco no trabalho, e acho que vivemos tempos em que os líderes têm que saber gravitar de uma forma equilibrada entre estas polaridades, e não é uma questão de optar por uma escolha ou outra, mas sim tentar elevar o pensamento e garantir uma opção, mas ao mesmo tempo não descurar a outra. E este equilíbrio é um equilíbrio difícil e é um equilíbrio que exige também uma enorme confiança nas equipas que estão a trabalhar remotamente e que não estão connosco no dia a dia. E por fim, e voltando à questão da motivação, eu gosto sempre de pensar naquilo que são os 3 pilares da motivação, que o Daniel Pink nos ensinou a todos, que são a mestria, ou seja, a capacidade de nos sentirmos que temos competências para fazer o que nos é pedido fazer, ou o que é esperado que façamos, e portanto a Novartis tem estado a ajudar a que as pessoas, apesar de estarem a trabalhar à distância, estão a investir na sua formação, estão a adquirir novas competências. Demos licenças no Coursera, demos licenças da Khan Academy para a família, enfim, estamos a criar espaço nas agendas das pessoas para as pessoas aproveitarem para aprenderem, para voltarem à escola, mesmo que virtual, mas também para desaprenderem e, portanto, criarem mestria nos tempos novos. O segundo aspecto que o Daniel Pink fala muito, que tem a ver com o propósito, e aqui, de facto, tentarmos inspirar as pessoas para a questão não só do propósito da empresa e qual é a nossa contribuição para a sociedade, mas também o sentido de propósito de cada um de nós, como é que nós estamos em cada uma das nossas funções, seja uma função mais comercial, seja uma função mais financeira, seja uma função na linha de distribuição, como é que estamos a contribuir, mesmo em casa, à distância, para este propósito, para este grande propósito que é o da organização. E por fim, e acho que este é talvez o aspecto que muitas vezes me perguntam mais, é como é que eu, à distância, consigo ter confiança que as pessoas estão a trabalhar em casa e temos 400 pessoas efetivamente comprometidas e motivadas. Por fim, é a questão da autonomia. As pessoas motivam-se se sentirem que têm autonomia para fazerem as suas próprias escolhas, sentirem que há confiança da organização nos riscos que tomam. E, portanto, aqui a palavra final que eu diria que é fundamental é transmitirmos às nossas pessoas que confiamos e que estamos focados não só no processo e não só na forma, mas sobretudo no impacto daquilo que as pessoas estão a fazer, mesmo que remotamente. E, portanto, trabalhar muito estes 3 pilares, a mestria, a autonomia e o sentido de propósito, e mantermos este contacto pessoal e o mais possível aberto, um canal muito aberto de comunicação, muito franca, muito honesta, muito inclusiva, e tentarmos estar sempre disponíveis para responder às perguntas das pessoas e mostrarmos o quão as pessoas são a nossa prioridade nesta fase e vão continuar a ser depois desta pandemia estar ultrapassada. Obrigado, Cristina. Hoje saiu, hoje não, mas na segunda-feira saiu o relatório do Instituto Nacional de Estatística, o survey que fazem às empresas, e eu estou a citar de cor, mas acho que era 59% das empresas tinham a par da sua força de trabalho em teletrabalho, e acho que cerca de 20% tinham mais de 50% das pessoas em teletrabalho. Portanto, liderar uma empresa neste contexto é uma coisa completamente nova, é talvez o maior desafio, além das opções que viram atrás. Mas o João também referiu outro desafio, que eu se calhar ia convidar o Miguel Ferreira para se pronunciar, que é, e o João referiu muito a questão do cash, e a questão da liquidez, e a questão de, no fundo, como é que a empresa deve gerir todos estes desafios de financiamento, sobretudo se tiver que apostar em estratégias de inovação, em estratégias de investimento, que também são necessárias, como o Vasco próprio referiu, que a inovação era um aspecto fundamental. Portanto, tudo isto são questões que custam dinheiro, e como é que, no fundo, do ponto de vista da gestão financeira, tudo isto se põe em campo, sobretudo num contexto, como o João referiu, em que os apoios que existem estão a demorar a chegar, têm muita dificuldade burocrática, e, portanto, as empresas têm que fazer escolhas difíceis do ponto de vista da gestão da sua questão financeira. Miguel, se calhar, como é que vês toda esta questão, como é que vês o mercado financeiro a evoluir e de que forma é que as empresas se podem preparar para assegurar que de um momento para o outro não se veem sem o cash para pagar aquilo que são as despesas fundamentais para a sua sobrevivência? Obrigado. Boa tarde a todos. Cabe-me a mim falar da gestão financeira das empresas e que realmente é um desafio muito grande neste contexto.
diria quase uma missão impossível, dada a dimensão, a rapidez e o facto desta crise ser inesperada e não ter havido qualquer tempo para as empresas se prepararem para ela. E é também uma crise que combina vários elementos, um choque de oferta, um choque de procura e potencialmente até uma crise financeira no futuro que é importante a todo o custo evitar e para a qual eu penso que as autoridades estão atentas, porque em cima desta situação ainda temos uma crise financeira provocada por um aumento do incumprimento, seria bastante ainda mais grave. Portanto, um ponto prévio em relação à gestão financeira das empresas e aos desafios colocados que eu gostava de pôr em cima da mesa é qual é que é a posição financeira de partida. Pronto, e como sabemos, estávamos num processo de desalavancagem das empresas, bem sucedido na sequência das crises financeiras, mas este processo ainda não estava completo. E só para terem uma ideia, da estrutura de capital das empresas, a dívida representa mais de 60% ainda no final de 2019 e ainda mais no caso das PMEs. Pronto, já temos alguns estudos que mostram que realmente aquelas empresas que foram apanhadas pela crise, mas que tinham mais liquidez e menos dívida, perderam menos valor. Pronto, e aqui também um aspecto interessante de alguns estudos que já surgiram é que aquelas que também têm melhor governance e são mais socialmente responsáveis também perderam menos valor, foram menos afetadas. Pronto, e ao nível da gestão financeira eu colocava aqui dois planos diferentes, porque as respostas e os desafios são diferentes. Um plano de curto prazo e versus um plano de longo prazo. Pronto, e no curto prazo, o que é importante é manter a liquidez e a gestão da tesouraria. Aqui, a intervenção rápida do BCE permitiu manter a liquidez no sistema financeiro e o custo de financiamento em valores razoáveis, com pouco agravamento, tanto para o Estado como para as empresas. Quais são aqui os mecanismos que podem ser utilizados ao nível da gestão de tesouraria? Uma via possível é tentar garantir financiamento através da cadeia de valor, através de uma gestão criteriosa dos recebimentos de clientes e os pagamentos a fornecedores, sempre possível, embora não seja fácil, porque é uma crise sistémica em que todos são afetados, mas algumas empresas, especialmente se tivermos empresas fornecedoras maiores, podem ter capacidade para nos conceder mais algum crédito para fazermos pagamentos. Pronto, e obviamente aqui na parte da gestão de tesouraria, a intervenção do Estado, as linhas de crédito, as moratórias de pagamento de impostos e contribuições são também importantes, embora, como sabemos, e o João já falou, há atrasos que realmente dificultam a gestão de tesouraria das empresas. Depois temos um plano de médio e longo prazo, solvabilidade ou de estrutura de capital das empresas, e provavelmente é este plano de estrutura de capital das empresas que me preocupa mais e que pode ter consequências mais graves, porque são consequências de longo prazo. Pronto, e é bem conhecido, quando nós temos uma empresa que está excessivamente endividada, o serviço da dívida pode se tornar incomportável e vai limitar a capacidade das empresas em retomarem a sua atividade normal e vai limitar a própria recuperação económica. Pronto, e a ideia é que uma empresa, quando está excessivamente endividada e tem um grande serviço da dívida, mesmo a empresa não estando ainda insolvente, vai ter dificuldade de relações com os stakeholders. Os clientes podem não querer comprar produtos, especialmente quando são bens duráveis que exigem manutenção e serviço pós-venda. Os fornecedores podem não nos querer vender matérias-primas, porque têm receio que não paguemos. Os trabalhadores podem deixar de fazer investimento específico na empresa, porque têm receio que a empresa feche. E a própria empresa pode chegar a uma situação em que tem que vender ativos fixos importantes a desconto para realizar liquidez. E para além disso, esta situação que normalmente nós chamamos de debt overhang, ou ressaca de dívida, pode realmente ser uma ressaca bastante prolongada e grave. Porque temos uma situação em que há um conflito grande entre os objetivos dos acionistas e dos credores. Os acionistas têm poucos incentivos para capitalizar a empresa e investir na empresa, porque basicamente os lucros que poderão daí advir servirão apenas para pagar aos credores, porque o serviço da dívida é esmagador. E temos aqui uma situação da qual é difícil sair, porque as empresas têm poucos incentivos para investir, para inovar e para criar emprego, e projetos de investimento que noutras circunstâncias seriam realizados não vão ser realizados, porque realmente os acionistas e os gestores pensam que esses projetos são inúteis do ponto de vista deles, porque apenas iriam servir para cumprir com o serviço da dívida. Quais são as soluções então para este problema possíveis para este problema de debt overhang? Eu listei aqui 5 possíveis soluções.
Uma primeira solução tem a ver com tentar manter o acesso ao crédito, apesar deste problema, dos credores terem receio de serem expropriados pela empresa, pelos acionistas. Pronto, e uma forma de tentar mitigar essa possível expropriação é, em novos créditos, haver restrições ao pagamento de dividendos, haver restrições à remuneração dos gestores. A gestão da maturidade da dívida pode também ser uma solução. Neste caso de debt overhang, é aconselhável, por exemplo, reduzir um pouco a maturidade da dívida, porque os credores têm menos suspeitas sobre uma eventual expropriação. Portanto, novamente, também podem ser aqui utilizados instrumentos híbridos, como obrigações convertíveis, porque numa situação de obrigação convertível, o credor tem menos receio de ser expropriado, porque ele beneficia também com uma valorização futura da empresa. Uma segunda solução, obviamente, numa situação já mais grave, é a reorganização da empresa e a reestruturação da dívida. Nós sabemos que os sistemas de insolvência, em particular o português, não são bons e a proteger empresas que são viáveis, mas que têm estruturas de capitais não sustentáveis. O processo é lento, demasiadas empresas são liquidadas, isto é especialmente verdade para PMEs. A boa notícia aqui é que nós tivemos uma reforma importante do Código de Insolvência em 2012 e os processos especiais de revitalização dão mais margem de flexibilidade à empresa para negociar com os credores e manter a empresa a funcionar. Mas aqui uma preocupação que eu tenho, dado o volume de reorganizações que provavelmente vão ser precisas num curto espaço de tempo, é importante aqui uma intervenção do Estado com um órgão, uma agência que realmente consiga fazer estes processos rapidamente, de forma eficiente e dar prioridade a acordos extrajudiciais, porque em tribunal são sempre processos morosos e com o atraso que os tribunais ainda vão ter para além do normal, vai ser complicada esta via. Depois, uma terceira solução, e estas últimas três soluções que eu vou falar, têm já a ver não com dívida, a organização da empresa, mas com capitalizar as empresas. Portanto, e é importante... Miguel, vou só pedir para abreviar. Sim. Portanto, a solução não pode passar só por dívida, a solução tem que passar também por capitalizar as empresas. E aqui as soluções possíveis têm a ver com a entrada de fundos. Fundos esses podem ter capitais públicos e privados no capital das empresas. Obviamente com prazo limitado e que tenham que ter objetivos de rentabilidade. Portanto, esta é uma solução que é importante promover e fomentar. Há aqui soluções mais criativas de injeção de capital, por exemplo, soluções que têm a ver com fundos injetarem liquidez na empresa em troca de sobretaxas de impostos futuros que as empresas possam pagar. Pode ser uma sobretaxa no IRC ou uma sobretaxa de IVA. Portanto, estes instrumentos permitem capitalizar a empresa sem diluir o controle dos acionistas atuais. Ou pode ainda ser uma solução que permite transformar pagamentos de credores, por exemplo, pagamentos a senhorios ou pagamentos a bancos, que são perdoados por estas entidades e que recebem um subsídio do Estado através de um crédito de imposto. Eu fiz uma estimativa por alto e um crédito de imposto de 40% do perdão dos créditos de senhorios ou bancos poderia funcionar e para fomentar esta transformação de pagamentos a credores em impostos, porque o Estado depois seria compensado destes subsídios através de impostos sobre os lucros adicionais que a empresa iria gerar no futuro. Obrigadíssimo, Miguel. Temos aqui imensas sugestões, não só do ponto de vista das políticas das empresas, mas também do ponto de vista da política pública. Muitas delas vão fazer a diferença certamente para grandes empresas e, aliás, tem muitas grandes empresas em que vamos ver o Estado a intervir e vai ser interessante ver como é que essa intervenção será feita. Mas eu, se calhar, passava aqui um bocadinho a conversa também para olhar um bocadinho para as pequenas empresas e pedia ao Manel que falasse um bocadinho disso, quer dizer, de que forma é que as pequenas empresas podem ter capacidade para gerir isto e aproveitar aquilo que neste momento, no fundo, que conselhos é que há para estas pequenas empresas? Manuel? Manel? O Manel está sem som. Muito boa tarde a todos, peço desculpa, estava aqui sem som. Obrigado pelo lembrar disso. Eu penso que quando se trata das pequenas empresas há muitos aspectos que já foram aqui falados e que são de facto comuns a todas as empresas, pequenas ou grandes. A questão de manter a liquidez, de manter o financiamento é muito importante, de olhar para esta crise não apenas como um processo pequeno, de curto prazo,
mas em alguns setores esta crise vai continuar a ter consequências ao longo de 2020 e mesmo em 2021. Estou a pensar em setores como restauração, ou comércio, ou turismo, sem dúvida, mas mesmo em muitos outros setores as consequências vão variar e, portanto, as empresas têm que ver bem as opções que podem fazer, nomeadamente se para garantir a liquidez têm que ir para linhas de crédito e eventualmente linhas de crédito com períodos de carência que lhes permitam maior ajustamento, se devem procurar entradas de capital e devem ter aqui, de facto, um misto de conservadorismo e de imaginação e inovação. Ou seja, vai haver aqui um período de 2 anos em que vai ser preciso alguma criatividade nas pequenas empresas para, dentro de uma situação diferente e difícil, conseguir garantir o máximo de faturação e, em muitos casos, isso não será conseguido fazendo o mesmo que faziam, vão ter que se virar para outros tipos de formas de chegar aos seus clientes. Um exemplo mais claro é os restaurantes. Muitos restaurantes não tinham takeaway, nem precisavam de takeaway e abriram agora e estão a conseguir manter uma parte da sua faturação, obviamente não toda com takeaway, mas isso em muitos outros setores será também verdade, encontrar outras formas de chegar aos clientes, eventualmente acelerar a digitalização, que eu penso que é essa forma de chegar aos clientes que agora, em muitos casos, será viável, mas em todos os casos tem que olhar para o seu negócio e ver se este problema afeta o seu setor e o seu negócio nos próximos 2 anos, tem que encontrar um financiamento para fazer essa ponte. E esse financiamento terá que passar eventualmente por linhas de crédito, passará, e muitas já estão no layoff, portanto, na redução de custos que conseguirem, na redução principalmente às vezes de custos fixos que têm e para poderem operar no curto e médio prazo, operar a uma capacidade diferente, ajustando rapidamente os custos fixos na medida em que possam ajustar e vão ter que procurar essas novas formas de chegar aos clientes. Aqui há uma diferença grande com o setor exportador. O setor exportador cresceu muito nos últimos anos e na última retoma foi, sem dúvida, um setor importantíssimo. As exportações cresceram muito em percentagem do PIB e foi alavancado por 2 ou 3 tipos de setores-chave nesta recuperação. Um dos setores-chave foi, sem dúvida, o turismo e, neste momento, se na outra crise foi um dos primeiros setores a recuperar e com mais força, agora é um dos principais setores afetados, mas outro setor em que o crescimento foi muito forte foi as máquinas e automóvel, que são setores de bens duráveis e de bens de investimento, que são sempre especialmente afetados pelas crises. Portanto, enquanto a retoma não ganhar fogo, que poderá ser já em 2021, 2022, estes setores também vão ser fortemente afetados. Há depois outros setores em que o crescimento das exportações estava a ser também importante, mas que tem um peso menor, como setores como a saúde. De facto, estávamos a ter exportações de saúde interessantes e houve agora, por exemplo, a aprovação de um medicamento da Bial que tem um impacto enorme na capacidade dessa empresa de exportar nos Estados Unidos. São setores mais pequenos com potencial de grande crescimento. Sem dúvida que as empresas de software e esse setor é um setor que foi menos afetado, pelo menos à primeira vista, pela crise, e a agricultura em Portugal também estava a crescer bastante e que pode ter aqui um potencial interessante. Eu penso que é importante nesta crise que mesmo os setores mais afetados, as empresas encontrem maneiras de sobreviver com essa redução temporária de custos fixos, com uma utilização inteligente e rápida dos apoios, com a utilização de linhas de crédito, que as empresas que consigam manter a capacidade, quando começar a recuperação, dentro de 1 ano, 2, 3, e isso vai depender muito de setor para setor e da forma como a própria crise se desenvolva, as empresas estarem lá e estarem prontas para serem das primeiras a crescer. E isso significa que conseguem manter a porta aberta, ou pelo menos a capacidade de reabrir rapidamente, conseguem manter a capacidade produtiva, no caso da indústria, conseguem manter liquidez suficiente para não ter que fechar a meio do processo, não morrer na praia, se assim podemos dizer, mas tem que ver também o que é um dos seus principais ativos e que era o ativo que todas as empresas estavam a lutar há 3, 4, 5 meses atrás, essa capacidade de manter equipas motivadas, de eventualmente
conseguir partilhar com os recursos humanos algumas dos esforços que vão ter que fazer neste momento, mas garantir que eles vão estar lá para, quando for a retoma, elas terem essa vantagem competitiva. Não é fácil, é verdade que as grandes empresas, em muitos aspectos, têm mais capacidade de fazer isso e de financiar isso, mas as PMEs eu penso que têm que encontrar essa capacidade e isso vai ser mais fácil em alguns setores em que a retoma seja mais rápida ou em que é mais fácil redirecionar a produção por outras áreas, e algumas áreas do têxtil já estão a produzir máscaras, outras áreas estão de facto a conseguir mudar a sua atividade, mas vai haver muitos setores que vão realmente ter uma travessia de deserto e têm que fazer essa travessia de deserto encontrando pequenos oásis, reduzindo a liquidez do processo, eventualmente com esquemas de financiamento diferentes. Eu concordo, tem que envolver uma parte de capitalização quando isso for possível, mas pode envolver também estas linhas com prazo um pouco mais longos que dão uma capacidade de recuperação que eu penso que essas empresas poderão ter, principalmente no contexto em que, quando voltarem, vão ter menos empresas concorrentes e podem voltar também a um mercado em que as redes e as cadeias mais globalizadas se voltem a regionalizar, portanto podem aproveitar reestruturar das redes europeias que queiram sair de redes mais longas, onde terão mais problemas nesta nova realidade. Obrigado, Manel. Esse é um ponto importante. Eu, aliás, tem a ver com esta ideia de que a situação internacional vai mudar e, portanto, a gestão de risco do ponto de vista de política de international business vai fazer com que muitas das empresas europeias venham para mais próximo, nomeadamente venham para Portugal, que é um país competitivo desse ponto de vista. Se calhar não era competitivo com a China, mas se quiserem estar mais próximos é um país competitivo. E eu acho que para muitas empresas exportadoras isso é uma posição importante, é prepararem-se para o potencial que esse nearshoring pode ter no curto prazo. Nós temos o nosso tempo bastante avançado, infelizmente eu tinha aqui muito mais perguntas, mas eu vou só escolher 2 ou 3 perguntas que eu gostava de lançar, e gostava de lançar, sobretudo, uma reflexão sobre que política é que o Estado deve ter aqui, se calhar pedir ao João e ao Miguel para muito sucintamente como é que o Estado pode agora ter uma política diferente nesta segunda fase, e gostava também de lançar aqui uma questão que eu vou lançar depois ao Vasco e à Cristina, que era uma questão sobre de que forma é que a responsabilidade social das empresas se altera agora que estamos neste mundo em que, de facto, é em conjunto que vamos ultrapassar a crise. Mas, se calhar, João, começar por ti, vou-te pedir para seres tão sucinto quanto possível, porque temos mais 10 minutos no máximo para todos nós, a dizer de que forma é que a política pública se deve alterar, e depois o Miguel complementará. Isso é um recorde mundial, dizer isso em 2 minutos. Vou tentar. É óbvio que, embora eu seja um liberal, e portanto não sou a favor de nenhum de nós, provavelmente é a favor da intervenção do Estado, mas estes são os casos, são as situações para as quais o Estado existe. É exatamente para ser a rede de suporte para quando acontece um drama como este, poder ser suporte da sociedade. O que eu acho é que estamos a terminar um primeiro ciclo e a fazer transição para um segundo ciclo. Aquilo que eu acho que devia ser feito é criar 2 equipes completamente separadas, uma equipe a nível do governo que continuam a ser os bombeiros de apoio ao incêndio que ainda está a lavrar. Essa equipe só se deve focar nisso, no imediato, no curto prazo, quer do lado da saúde, quer do lado da economia, e simultaneamente deve haver uma segunda equipe que só pensa e só estuda nos mecanismos que devem ser implementados nesta segunda fase, que é a fase em que estamos a preparar já, portanto, o futuro. Eu fiz umas contas muito por alto, eu não sou investigador, se calhar o Miguel tem essas contas feitas, eu sei que há várias bases de dados sobre isso. Numa empresa média, de média dimensão, e que tenha um leverage que andará à volta dos 3, 4 vezes a EBITDA, que é provavelmente aquilo que acontece em Portugal face ao leverage demasiadamente alto que nós temos, o estar 2, 3 meses parado sem receitas terá feito aumentar o leverage de 3 vezes para cerca de 5 vezes. Isto em termos de EBITDA pré-Covid. Se pensarmos no EBITDA pós-Covid, o leverage dispara para valores completamente incríveis. Ora bem, portanto, se essas empresas estão à espera dos bancos para terem o apoio que vão necessitar para relançar a sua atividade
e fazer novos investimentos ou alguma inovação, mas sobretudo para reconstituir o capital circulante, não esperem sentados porque vão morrer de fome, porque os bancos não vão dar o apoio, e eu percebo o tema dos bancos. O tema dos bancos é o risco, é o capital, é a defesa da solvabilidade e, portanto, não vão ter esse apoio dos bancos. Só quem pode dar esse apoio vai ser o Estado. O que eu faria nessa situação era tentaria, setor a setor, porque os setores são todos diferentes, de uma forma muito simples, calcular qual é a parte da dívida que foi criada durante este período que as empresas não podem suportar sob pena de serem asfixiadas neste relançamento da atividade. E pegava, e como volto a repetir, é diferente setor para setor, pegava nessa parte da dívida e aí era o Estado que o deveria fazer de uma forma muito simples, não fazer passar isso quase pelos bancos, porque senão nunca mais sai cá para fora. Dizer, nós afundamos, entre aspas, parte dessa dívida, a parte que é, digamos, excessiva face às necessidades para a empresa sobreviver, e consolidamos essa dívida a 10, 15 anos, com condições especiais, com uma carência especial, de forma que essa dívida não pese atualmente na exploração da empresa e permite e abre espaço, então, aos bancos para poderem apoiar o relançamento das empresas. Era isso que eu acho que era uma das medidas que eu acho que o Estado já devia estar a pensar, a preparar, provavelmente estará, com o apoio de Bruxelas. Uma última frase, ter muito cuidado, nunca dar a entender que se gastou a última bala, porque no dia em que os portugueses e as empresas portuguesas pensarem que se gastou a última bala, então é a desmoralização total e as pessoas perdem o ânimo para andar para a frente. Obrigado, João. Eu acho que é uma excelente ideia e acho que vale a pena certamente juntar aqui algum grupo e refletir um bocadinho no impacto que tudo isso que essa ideia pode ter. Até porque parece-me que é um bocadinho a mesma coisa que estamos a pedir há muito tempo nesta lógica dos eurobonds, é passar a mesma filosofia também para uma lógica do país entre si, assegurar que há esta partilha de risco, e acho que é uma ideia muito interessante. Miguel, não sei se queres... Agora, eu acho que isso eu sou contra os donativos a fundo perdido, a não ser que a Europa nos dê a nós. Se nos derem, então está bem. Mas sou contra os donativos a fundo perdido. Miguel, não sei se queres comentar isto ou se queres fazer mais algum comentário sobre a forma de intervenção do Estado no apoio a estas empresas, na situação que tu próprio descreveste e já deste algumas ideias, mas não sei se queres fazer algum ponto a seguir a este ponto do João. Sim, eu complementava só o que o João disse. Eu concordo com ele. Esta é exatamente a situação em que as políticas públicas são críticas e importantes, tanto a política fiscal como a política monetária. Como o João referiu, há aqui dois planos completamente distintos. No curto prazo, o essencial é dar resposta imediata à crise de liquidez para manter a capacidade produtiva, porque assim a retoma vai ser mais rápida. E aqui é tentar dar acesso à liquidez o mais rápido possível. Está a haver alguma morosidade e algumas dificuldades, como já seriam de esperar, dada a avalanche de pedidos, mas também porque as regras não foram simples e há demasiada burocracia e demasiadas restrições. E aqui era realmente importante simplificar o processo, mesmo que incorrêssemos alguns custos de dar apoios indevidos a algumas empresas. Depois há o plano de médio e longo prazo, que é aquele que realmente é importante para o relançamento da economia. Portanto, e aqui acho que a política tem que ser mais seletiva. Portanto, só devem ser apoiadas as empresas que são viáveis, ou que eram viáveis antes da crise, e que tenham modelos de negócios sustentáveis e oportunidades de crescimento. Saúde, setores ligados à transformação digital, como o Manuel referiu, vai haver oportunidades no setor exportador, por causa da diversificação das cadeias de valor. E depois, o outro aspecto importante nas políticas de médio e longo prazo inevitavelmente vai haver setores com uma quebra estrutural de procura, o turismo, toda a cadeia de valor associada ao turismo, aviação, cultura, restauração, o próprio imobiliário. Pronto, e aqui tem que ser seletivo, e em relação a estes setores, o que tem que se fazer é inevitavelmente facilitar a liquidação das empresas e permitir que os ativos e o capital humano que nesse momento está em algumas dessas empresas possa ser realocado a outros setores de atividade. Okay. Portanto, isso é só uma palavra final. Pronto, há aqui realmente uma opção importante entre subsídios versus linhas de crédito e moratórias. Pronto, os subsídios têm a vantagem de preservar as relações económicas, como é o caso do mecanismo do layoff, que é um bom mecanismo, mas que infelizmente teve atrasos na implementação, mas os subsídios são dispendiosos e, dada a situação de partida do Estado português, é complicado estender mais subsídios se não houver uma ajuda
forte europeia. As linhas de crédito são menos dispendiosas, fazem mais sentido, dado o ponto de partida, mas depois leva-nos àquele problema que eu falei de início, da ressaca de dívida, das empresas ficarem excessivamente endividadas e depois isso levar a uma redução do investimento e do emprego e dificultar a recuperação económica. Vou ter que interromper também. Eu acho que é interessante, quer dizer, porque no fundo tu pões mais um nível na proposta do João, que é quando se faz este apoio, haver aqui um filtro de empresas que têm mais potencial e que são essas, e é para essas que deve fazer este programa. Eu ia deixar aqui as últimas palavras à Cristina e depois ao Vasco para fechar. Qual é que é a responsabilidade das empresas hoje? Perante esta pressão têm que fazer inovação, têm que sobreviver. Como é que fica a responsabilidade que elas têm? O Vasco referiu muito a questão de manter o emprego e eu vou-lhe dar a última palavra, mas Cristina, gostava só que tu partilhasse um bocadinho como é que tu vês, de uma forma muito sucinta, por favor, como é que tu podemos fechar, como é que tu vês aquilo que as empresas têm que fazer em prol da sociedade, com todas estas dificuldades que se vivem hoje. Tens que ligar o microfone, Cristina. Sim, vou dar um pouco uma perspectiva da indústria farmacêutica, do setor do medicamento e da área da saúde, que obviamente o Vasco completará com certeza muito, muito bem. Acho que é importante reforçar que eu tenho a felicidade de trabalhar num setor cujo propósito é social, acima de tudo. Nós trabalhamos para as pessoas, para prolongar a vida, para melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito e é essa que é a base, no fundo, do nosso modelo de operacional. Mas eu, mais do que a responsabilidade social, eu gostava de falar de sustentabilidade. Eu acho que, acima de tudo, são tempos para pensarmos como é que podemos ser responsáveis socialmente no curto prazo e na sobrevivência, e acho que aí todos nos estamos a unir e todos estamos a contribuir para resolver a problemática da pandemia rapidamente. No caso do setor da saúde, investindo muito na investigação científica, mas ficou visível para todos que descobrir um medicamento que cure esta doença ou uma vacina que nos permita ficarmos imunes não vai acontecer de um dia para o outro. Os ciclos de inovação são ciclos muito prolongados, portanto temos mesmo que pensar a longo prazo e, portanto, se queremos ser responsáveis socialmente, acima de tudo temos que pensar como é que podemos ter um sistema mais eficiente, mais sustentável, com base em dados, com base em tecnologia, mais inovador e, portanto, trabalharmos aqui todos em prol de termos um sistema mais ágil, mais eficiente, onde possamos medir resultados também em saúde e financiar com base em resultados. E, portanto, temos um sistema um pouco mais sofisticado em que a saúde é valorizada sim, não é vista como um custo, é vista como um investimento e, eventualmente, passar a ser valorizada e financiada com base nos verdadeiros resultados em saúde e nos ganhos em saúde, nas curas e na melhor saúde que trazemos para todos. E, por fim, obviamente, no caso da responsabilidade social, acho que tem-se visto uma enorme união de todas as empresas e na área da saúde acho que é sublime e ímpar. Os contributos não só para donativos, mas também em termos de medicamentos e em termos de investigação, mas acima de tudo o compromisso com os doentes, não só os doentes vítimas de uma pandemia, mas os doentes que não são vítimas desta pandemia e que continuam a precisar ser tratados e que têm que voltar a ter confiança para voltarem aos hospitais, para voltarem aos médicos, para voltarem a ter acesso aos melhores cuidados de saúde. Esse tem sido também o nosso compromisso com a população, com a sociedade, em retomar esta confiança e isso acho que é uma enorme responsabilidade social que todos podemos ter enquanto empresas, ajudarmos a retomar esta confiança não só das pessoas que trabalham connosco nas nossas empresas, mas também da sociedade para retomar alguma normalidade, porque podemos não morrer da pandemia Covid, mas podemos morrer de muitas outras doenças e de muitas outras, infelizmente, de outras situações ainda no âmbito da saúde. E, portanto, acho que este é o nosso propósito de responsabilidade social, é irmos muito mais além, pensarmos na sustentabilidade para estarmos aqui por muito mais anos a conseguir trazer inovação tecnológica, inovação farmacêutica e conseguirmos trazer realmente mais saúde aos portugueses e à economia e ver a saúde como um motor da economia e não como um custo na economia. Obrigado Cristina. Vasco, José de Mel, tudo o que o seu grupo tem feito tem sido um compromisso enorme com aquilo que é a responsabilidade social das empresas. Como é que vê a responsabilidade e a forma como as empresas devem ver a responsabilidade em Portugal neste período que é tão difícil? Daniel, eu penso que este período com uma crise muito profunda em que muitas empresas estão a lutar pela sua sobrevivência, ao mesmo tempo temos assistido a um movimento de responsabilidade social e de envolvimento das empresas e das pessoas em muitas iniciativas de apoio que
são muito significativas. E acho que há um aspecto, de facto, muito importante que esta crise levantou, que é as pessoas tomarem consciência da importância de uma atuação socialmente mais responsável, e isto tanto ao nível económico, social e ambiental, que no fundo não é mais do que o tema da sustentabilidade, que também foi agora referido. E eu, digamos, sabendo que estamos com muito pouco tempo, se tivesse que resumir em 2 palavras, no fundo, o novo paradigma, eu acho que no fundo já entramos nele. Eu acho que o tema é as pessoas e o propósito. E acho que isto hoje já há uma consciencialização muito grande por parte das pessoas e vai haver uma enorme exigência de futuro perante os operadores de mercado. Muito obrigado, Vasco. Vamos então, se calhar, obrigado a todos. Vamos passar aqui às perguntas do público. Filipe, queres partilhar as perguntas e aqui no nosso Q&A infelizmente serão só 2. Filipe? Eu não sei, eu não estou aqui a ver as perguntas. Eu peço desculpa. Daniela, eu posso tentar ajudar, que eu consigo ver as perguntas, não sei se esse posto... Eu não estou a conseguir ver as perguntas, está bem? Mas não sei se... Cristina. Não sei se posso tentar ajudar, eu consigo ver as perguntas, não sei se conseguem ver todos, pelo menos os palestrantes, posso tentar ajudar, mas não sei se há aqui alguma... Se calhar a Filipa tinha feito alguma seleção, porque há muitas perguntas, efetivamente. Posso começar pela primeira... Filipe, queres levantar a pergunta, só favor, é mais fácil. Entra no call e faz a pergunta, só favor. Ok, vou fazer. Então, a primeira pergunta é... Só um minuto, peço desculpa. Para Caldeira Cabral, a agricultura teve sempre a fama de ser perante pobre e o tecido produtivo em Portugal. Não seria um momento, no quadro da própria UE, Portugal assumir e ter mais relevância neste setor? Caberia ao Estado simplificar processos para que se estimulassem estas oportunidades? O risco de crédito continua a ser difícil de resolver neste setor. Eu penso que a agricultura, de facto, já nos últimos 5 ou 6 anos mostrou uma forte capacidade de aumento das exportações. Nós estamos a ter em Portugal uma mudança muito grande da agricultura e de todo o setor agroalimentar, com mais empresas ligadas à agricultura e ao setor agroalimentar muito mais profissionalizadas. Houve uma reorganização muito grande de setores como os setores dos legumes frescos ou da fruta, que antes eram muito virados apenas para o mercado nacional e que, ao terem-se organizado, passaram a ter um papel na exportação. Houve uma valorização dos vinhos portugueses que também teve um impacto interessante, mas houve muitos outros setores da agricultura ligados também à produção agroalimentar que, de facto, tiveram um impulso grande nos últimos anos. Portanto, as exportações agrícolas nos últimos anos têm tido até um crescimento importante. É importante manter essa dinâmica. Eu penso que no contexto desta crise, pelo menos nos sinais dados até agora, os setores agroalimentares não serão dos mais afetados. Podem até ser afetados indiretamente com outras questões que as pessoas ainda não estão a antecipar, como, por exemplo, a falta de trabalhadores.
que a agricultura estava muito dependente de agricultores estrangeiros, em alguns ramos da agricultura, poderá haver maiores dificuldades a essas movimentações. Mas eu penso que de facto este setor, mas de uma forma mais integrada e de uma forma diferente do passado, ou seja, com empresas com maior dimensão, com associações dos produtores maiores, tem um potencial grande como setor exportador, e penso que esta crise vai ter um efeito, pelo menos de curto prazo, muito maior noutros setores exportadores, como aqui já foram referidos, como o turismo, ou os setores de máquinas e de automóveis, que são bens de consumo duradouros, que têm sempre uma retração maior enquanto persistir a incerteza sobre a retoma. Eu penso que a agricultura, como são bens de consumo que as pessoas não podem evitar, enfim, em geral será menos afetada no curto prazo, e isso é uma oportunidade também em termos de atração de investimento. O que eu não faria aqui, e havia uma pergunta aqui também nesse sentido, que setores é que vale a pena apostar ou não apostar, eu teria muito cuidado com isso. Eu penso que depende muito de como esta crise evoluir. Eu não me parece nada, parece-me que esta crise vai trazer algumas alterações estruturais a setores como o turismo, mas não vai trazer obrigatoriamente uma alteração estrutural que vai reduzir o turismo. Ou seja, o turismo vai ser muito reduzido nos próximos 2, 3 anos, vai estar claramente a níveis abaixo do que estava em 2019, mas, estando resolvida a questão de saúde, vai retomar em muitas áreas, com diferenças. Eu não me parece que o turismo, por exemplo, de conferências, vai retomar tão rapidamente como o turismo de famílias. Não me parece que o turismo de cruzeiros vai retomar tão rapidamente como outro tipo de turismo. Mas parece-me que, por outro lado, mais uma vez o nearshoring, as pessoas, quando recomeçarem a fazer férias, vão provavelmente preferir fazer férias mais perto, e, portanto, nesse sentido, Portugal pode estar em 2022 bem colocado como destino turístico de proximidade da Europa, se nessa altura, de facto, a situação de saúde já estiver resolvida como se espera. Portanto, eu penso que devemos ter cuidado a condenar setores. Penso que há setores como a agricultura, que tiveram também no passado muita gente a dizer que eram setores do passado e que mostraram nos últimos 5 ou 6 anos um enorme dinamismo, e até um enorme dinamismo em exportações de áreas diferentes. Quer dizer, o azeite, chegámos a estar como importadores líquidos e estava a crescer imensas frutas e legumes, muitos acreditavam que seriam sempre para o mercado local, mostraram-se grandes produtos de exportação, e eu penso que há várias outras oportunidades interessantes na agricultura que devem ser exploradas e que neste momento terão até menos, sofrerão menos eventualmente com esta crise do que outros setores que estavam mais normalmente a crescer de forma mais sustentada ao longo de mais tempo. Obrigado, Manel. João, tenho aqui uma pergunta para ti, vou lê-la. Diz assim: o novo paradigma do teletrabalho e a sua articulação com o atual mercado é crítico para o cenário de relançamento. E a questão que se põe é sobre as relações com os parceiros, das questões das relações sociais e as relações, nomeadamente com os sindicatos e tudo isso. Como é que isto se vai alterar e como é que tu pensas que isto vai encontrar uma nova forma de estar? E acaba a pergunta a dizer se o simplex não se transformou num complexo, com todas as complicações que tu referiste sobre o funcionamento de todos estes programas, se depois a relação com os parceiros sociais não se vai alterar e tornar-se mais difícil. Bem, vou tentar, até para fugir à resposta, vou tentar ser rápido. Eu acho, esta é a minha opinião pessoal, que também nesta área mostra que as relações laborais, nomeadamente a liderança dos sindicatos em tudo aquilo que é inovação nas relações laborais, vai ser alterada não por iniciativa deles, não por iniciativa conjunta deles com a entidade patronal, mas porque vão ser obrigados, sob pena de ficarem completamente fora do circuito, a entrarem rapidamente nesta área e identificarem quais são as oportunidades, fortalezas e debilidades para proteger as pessoas que são os seus associados, mas têm que ser muito mais flexíveis do que foram até agora,
Eu passei por isso há 10 anos. Já há 10 anos sentia que havia muito pouca flexibilidade na modernização da forma de trabalho. Agora vai ser por força não de nenhuma imposição governamental, não de nenhuma imposição da entidade patronal, nem dos próprios associados, mas por uma imposição exterior, completamente exógena, que vai obrigar, de facto, a mudar e a ser muito mais flexível, sob pena de deixarem de ter qualquer expressão de representatividade das pessoas que estão a trabalhar em casa. Esse é um tema e, portanto, não vamos complicar, porque se vamos complicar nessa área, estamos a ir contra a corrente com aquilo que estamos a fazer hoje. Aquilo que estamos a fazer hoje aqui, aquilo que tivemos a fazer, a maior parte dos portugueses, ou muitos portugueses durante os últimos 2 meses, foi simplificar, exatamente, foi dar liberdade às pessoas de trabalhar a determinadas horas e não trabalhar noutras, dar liberdade às pessoas de se agruparem de uma forma intuitiva para poderem fazer um trabalho coletivo e desempenharem as tarefas de uma forma diferente daquele que desempenhavam anteriormente. Portanto, se quer do lado do regulador, neste caso o Ministério do Trabalho e o Governo, quer do lado dos parceiros não tomarem atitudes muito simples, vão ser completamente ultrapassados pela realidade. Muito obrigado, João. Eu se calhar íamos passar agora até para tentar manter aqui um bocadinho a nossa agenda. Íamos passar para a pergunta, temos aqui alguns jornalistas com algumas questões. A primeira pergunta vem da Bloomberg e eu se calhar ia dar a palavra ao Henrique da Bloomberg para levantar a sua questão. Mariana, podes passar a palavra, só favor? Olá, Daniel. Eu acho que me está a ouvir, não está desse lado? Estamos a ouvir, Henrique, força. Então, a minha pergunta é para o Dr. Vasco de Melo, perguntar se acha que, tendo concluído um dos maiores negócios dos últimos anos em Portugal, no meio de uma pandemia, que tipo de sinal é que este negócio dá para os investidores que olham para Portugal, especialmente num contexto em que estamos a prever uma grande recessão para Portugal e para o resto da Europa? Obrigado. Vasco, não sei se quer responder à questão. Eu penso que a operação não está concluída, está assinada, está acordada, está a aguardar agora as autorizações das autoridades. Claramente considero que é um sinal de enorme confiança de grandes investidores que têm uma perspectiva de muito longo prazo em relação a Portugal. Claramente acho que esse é um sinal claro da operação que se irá concluir. Eu penso que Portugal tem aqui uma oportunidade de ouro nesta crise. Vão ser alteradas cadeias de fornecimento em que Portugal pode aproveitar, no fundo, as vantagens competitivas que tem e explorar essas novas atividades. Há hoje muita produção que está na Ásia. Esta crise demonstrou a dependência que toda a Europa e o mundo ocidental têm, nomeadamente da China. Penso que vai haver muitas oportunidades e Portugal tem que conseguir explorar essas mesmas vantagens. Há um tema importante que já no passado nos reteve, que é a dificuldade que temos em assumir que há um mercado competitivo, e eu penso que a competição por investimento vai ser cada vez maior e, portanto, temos que criar as condições para que estejamos a jogar num campo em igualdade de circunstâncias. E não pode haver a desculpa de que somos um país mais pobre, que somos um país que está mais endividado. Se queremos capturar investimento, que é a única forma de podermos crescer,
vamos ter que ter condições competitivas com aquilo que se realiza nos países com os quais nós nos comparamos. Obrigado, Vasco. Temos aqui só tempo para mais uma questão. Tenho aqui uma jornalista da ECO, a Leonor Mateus Ferreira, a quem vou dar a palavra para pôr uma questão aqui ao painel. Leonor? Sim, boa tarde. Força. Olá, boa tarde. Então, também para o Dr. Vasco de Melo, eu ia lhe perguntar também sobre a operação da venda da Brisa, se considera que é uma operação que vos ajuda a ter mais liquidez para fazer face a esta crise e especificamente o que é que vão fazer com o encaixe financeiro, e de forma mais aberta para o painel, se não houver tempo, falaram que as empresas não estão capitalizadas ou que vão ter dificuldades neste campo, e o que vos perguntava era como é que esperam que as empresas se financiem na reabertura da economia e se as linhas de crédito anunciadas pelo Governo são suficientes para isso. Obrigada. Deixe-me o tempo, se quiser responder à pergunta, e depois vamos então à pergunta mais geral e deixar que o painel responda e se fecha a conferência. Claramente esta operação vai reforçar a capacidade financeira do grupo, e penso que de facto as empresas melhor capitalizadas vão ter oportunidades interessantes. Não lhe posso responder quais são os investimentos que vamos fazer. Nós estamos presentes já no conjunto de áreas que vamos continuar a investir, tanto na área química através da Blondalti, como também na saúde, através do José de Mel Saúde, da CUF, e continuaremos a investir nesses setores e iremos com certeza olhar para outras oportunidades. Eu acho que há aqui um aspecto que é importante e que é esta crise teve a vantagem de nos obrigar a experimentar em grande escala algumas tendências que no fundo demorariam muito tempo. O João falou em 2 ou 3 anos, eu não sei se não seria 10 anos a generalizar-se. E isto é verdade para os sindicatos, é verdade também para as empresas. E, portanto, o grande desafio vai ser, no fundo, reinventarmos e tirando partido pleno do conjunto de tecnologias que hoje já estão à nossa disposição. Obrigado. Só então deixar aqui ao João, ao Miguel, ao Manel, que são mais destas áreas, este desafio do financiamento das empresas. Algumas ideias já foram lançadas aqui, algumas até bastante interessantes. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa ou se querem reforçar alguma ideia. Eu ia acrescentar uma coisa, se me permites, muito rapidamente. Nesta primeira fase, o Ministro da Economia apresentou em várias parcelas, foram 4 mil e tal milhões de euros, já tinha havido uma primeira linha de 400, agora há algumas linhas setoriais, no conjunto, não sei se estou a dizer mal, poderão ser cerca de 6 mil milhões de euros. Aquilo que eu espero que não aconteça é que, apesar de haver um montante de pedidos que, segundo tem sido público, o Governo tem dito que já esgotaram as linhas, espero que não aconteça que as linhas não sejam utilizadas e que se chegue ao fim desta primeira fase com um montante significativo de cash disponível nestas linhas que não tenha sido utilizado. Obrigado. Manel, não sei se queres acrescentar alguma coisa antes de fechar sobre esta questão de financiamento. Sim, também quer dizer, há pouco. Eu penso que, de facto, antes desta crise tinha havido um reforço da autonomia financeira das empresas ano após ano, portanto as empresas estavam melhor, mas estavam ainda muito endividadas. Tinha havido, de facto, uma desalavancagem, mas ainda não tinha sido suficiente. Estavam, inclusive, já com rácios de autonomia financeira melhores do que antes da anterior crise, mas nenhuma empresa estava, de facto, verdadeiramente preparada para esta crise e, em geral, os rácios eram de capitalização das empresas são ainda fracos em Portugal. A questão das linhas, eu penso que, quer dizer, vou dar um exemplo que eu acho que é interessante. Eu fiz encomendas recentemente online num supermercado que me propôs entregar as encomendas daqui a um mês e uma semana.
E, portanto, a reação de todos os serviços, inclusive da banca, mas também dos serviços públicos, etc., postos a trabalhar em teletrabalho, adaptarem-se a isso num mês e reagirem, foi mais lento. Eu espero, e a dimensão destes montantes é bastante grande, mas espero de facto que estas linhas cheguem o capital todo às empresas e acho que há condições para que isso aconteça. As garantias de Estado de facto facilitam muito esse processo na banca. Agora, a rapidez com que os bancos vão conseguir processar isso e na parte da segurança social, etc., a rapidez com que se vai conseguir processar os pagamentos tem que ser acelerada, mas de facto foram um montante brutal de processos a entrar num período muito curto em que as empresas estavam com a disrupção de estar a funcionar em teletrabalho. Penso que a chegarem à economia isso terá um impacto grande, quer em garantir que as empresas sobrevivem, quer em garantir que dentro de um ano elas estão a começar a retomar. Agora, isto não invalida novos mecanismos, não só nacionais, mas também de nível europeu, a sério, para uma retoma que tem que chegar no fim deste ano e princípio do próximo, e esses já não são de sobrevivência ou só de liquidez, serão de apoio ao investimento e a novos investimentos que podem, de facto, ajudar também as empresas a transformarem-se em serem mais digitais, em terem mais teletrabalho, a fazerem novos aspectos de inovação, mas esses investimentos terão que ser financiados e alavancados, eu penso, com dinheiro também, não apenas de programas nacionais, mas de programas nacionais complementares a programas comunitários. Já há alguns sinais positivos de que isso vai acontecer, a escala e a dimensão em que isso vai acontecer vai influenciar muito a rapidez e a força da retoma, mas essa ainda não é conhecida hoje e está um bocado aberta à discussão. Esperemos que não seja uma escala pequena, porque isso significaria que seria uma retoma mais rápida, pelo menos, do que a última crise. Muito obrigado, Manel. Nós vamos fechar aqui. Falámos aqui de imensos pontos importantes com a contribuição de todos os nossos convidados. Falámos de liderança e da necessidade de alterar a forma como lideramos este mundo de teletrabalho. Falámos do desafio financeiro complicado de guardar a tesouraria, cash is king, como disse o João, e a necessidade de gerir a tesouraria de uma forma afincada, com muitas das recomendações que o Miguel deixou aqui. Falámos também da necessidade de inovação e o Manel voltou a referir isto, que é preciso continuar a inovar e continuar a transformar a nossa empresa, porque é preciso continuar a pensar no longo prazo. Falámos de responsabilidade social e da necessidade de permanecermos todos juntos, mas também falámos, e eu gostava de trazer aqui o ponto do João, que é preciso pensar no curto prazo, na sobrevivência, mas é preciso pensar naquilo que vem a seguir. E naquilo que vem a seguir é fundamental o apoio do Estado não só naquilo que é a salvação das empresas, mas também naquilo que é a preparação das empresas para esta próxima nova fase. Este é um apoio do Estado que tivemos aqui algumas ideias e que certamente valerão a pena ser debatidas. É um apoio do Estado que tem que chegar rapidamente para a sobrevivência, mas tem que também trazer ideias inovadoras na forma como vão ser financiadas as empresas para que elas consigam estar a sobreviver. Portanto, saímos daqui com ideias novas, saímos daqui com recomendações, mas também saímos daqui com avenidas a explorar e saímos daqui também com muitas questões que foram postas no chat, que infelizmente não foi possível responder aqui e que nós vamos entregar a cada um dos participantes e que responderão se estiverem disponíveis. Assim, cabe-me agradecer a todos, ao Vasco, ao João, à Cristina, ao Manel e ao Miguel, a todos os que estiveram presentes deste lado, aos jornalistas que estiveram connosco e a todos os que estiveram connosco, chegámos a ser 350 a uma determinada altura, e dizer-vos que vamos estar aqui daqui a uns tempos para mais uma conferência, com a ideia que sejam recomendações, ideias e sugestões e, sobretudo, que façam com que os empresários que estão a lidar com isto e que, no fim, são aqueles que vão criar o emprego, não se sintam sozinhos e que tenham aqui algumas ideias para os ajudar a ultrapassar esta crise, porque é quando os empresários ultrapassarem a crise que o emprego vai permanecer e que o país vai sobreviver. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. E parabéns. Adeus, obrigado. Obrigado. Muito obrigado.